O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, o FPR Notícias está começando e você confere a partir de agora ao vivo todas as novidades da Universidade Federal do Paraná. Seja bem-vindo! A Chapa 2, formado pelos professores Ricardo Marcelo Fonseca e Graciela Bonzon, venceu a consulta pública para a reitoria da UFPR. Foram 2 dias de votação e cerca de 15 horas de apuração para o resultado. A UFPR TV realizou toda a cobertura ao vivo pela nossa página do Facebook e pelos canais 15 da NET e 187 da Vivo TV. Mais de 47 mil pessoas, entre professores, técnico-administrativos e estudantes, estavam aptos a votar. 36% deste total participou da consulta. A votação aconteceu na terça e quarta-feiras em todos os campi da UFPR, no interior e no litoral do estado, além do Hospital de Clínicas. Todo o processo foi organizado e fiscalizado pela Comissão Paritária de Consulta, formada por representantes das 3 categorias da universidade. A comunidade participou efetivamente, se envolveu, as chapas lidaram com o processo de uma forma extremamente positiva. Então, a minha avaliação até o momento é que todo o processo como um todo foi extremamente salutar para o desenvolvimento, para o crescimento da universidade. 2 chapas disputavam a consulta pública para a escolha do novo reitor e vice da universidade. A Chapa 1, o FPR que queremos, formada pelos professores Marcos Sunier e Andréia Caldas, e a Chapa 2, o FPR a Nossa Vida, formada pelos professores Ricardo Marcelo Fonseca e Graciela Bonzon. As chapas participaram de 8 debates promovidos pela Comissão Paritária de Consulta. A UFPR TV transmitiu 2 deles ao vivo. Nesse caso, nós temos que valorizar o quê? Valorizar aquilo que é fim na universidade. De transparência no processo decisório dos maiores recursos da universidade. A apuração levou cerca de 15 horas. Durante toda a madrugada de quinta-feira, o trabalho foi para validar e separar os votos entre as categorias. Por volta das 9 horas da manhã de ontem, começou a contagem. Primeiro dos professores, depois dos técnicos, alunos e, por fim, dos votos em trânsito. A disputa foi voto a voto. A Chapa 1 foi a preferida entre os técnicos, com 2.126 votos. Já a Chapa 2 venceu entre os professores, com 1.398, e entre os alunos, com 6.239. O professor Ricardo Marcelo Fonseca e a professora Graciela Bonzon foram escolhidos pela comunidade acadêmica como novo reitor e nova vice-reitora da Universidade Federal do Paraná, com 51,78% dos votos, contra 48,22% da Chapa 1. Desse exato momento, a universidade é uma só, nós temos que caminhar todos juntos, nós temos que caminhar unidos agora, porque certamente não será um período simples esse que nós vamos afrontar adiante. E, enfim, e palavras de gratidão e de entusiasmo, foi muito bonito, né? E eu e a Graciela, naturalmente, esperamos estar à altura da responsabilidade que está sobre os nossos ombros agora. Professor, uma mensagem aí final para as pessoas que estão nos assistindo. Eu queria agradecer e que tenham certeza que o Ricardo e eu vamos fazer uma gestão participativa, com alegria, voltar à cultura e agradecer a todos que nos apoiaram, agradecer a todo mundo, porque a universidade tem que caminhar para o século XXI. Muito obrigada. O resultado será enviado ao Colégio Eleitoral da UFPR, que organiza a lista tríplice, que será encaminhada para o MEC, já que a nomeação para a reitoria é feita pelo Ministério da Educação. Ainda na tarde de ontem, Ricardo Marcelo Fonseca fez uma visita para o atual reitor, Zaquiaque, o sobrinho. Na conversa com a administração, o recém-eleito reitor falou sobre o processo eleitoral e sobre o futuro da universidade. Foram quase 17 mil votos da comunidade acadêmica que levaram a Chapa 2, o FPR é a Nossa Vida, à vitória. Estou muito feliz como reitor da Universidade Federal do Paraná, porque concluímos com êxito um processo de consulta democrática à nossa comunidade. Ela é uma consulta informal, mas que traz a preferência da nossa comunidade. Os segmentos se manifestaram, se expressaram. Foram longos meses em que a comunidade teve a oportunidade de conhecer
os candidatos, as duas candidaturas que estavam postas, suas propostas, sua biografia, o que eles pensavam em termos de uma universidade que estará preparada para o futuro. E eu acho que o resultado que consagrou a vitória da Chapa 2 deve ser agora homologado, né? A decisão é tomada pelo Colégio Eleitoral, que constitui a lista tríplice. Vamos encaminhar ao Ministério da Educação e desejar ao professor Ricardo Marcelo, à professora Graciela Bolzon, muito sucesso. A gestão atual da universidade termina no dia 19 de dezembro, quando vai ser feita uma transição entre as administrações. E os desafios são grandes para os próximos 4 anos. Foram 8 anos de grande evolução com a nossa administração. E eu tenho certeza que a universidade vai continuar crescendo. É um privilégio poder fazer parte dessa universidade. E eu, como docente dessa universidade, como egresso dessa escola, a minha alma mater, a Universidade Federal do Paraná, fico entusiasmado com o que está sendo desenhado para o futuro. Nós nos comprometemos ao longo de toda essa campanha com uma série de propostas, né? Fizemos uma plataforma, nós discutimos a universidade, nós nos propusemos a fazer uma grande autorreflexão na universidade e fizemos um programa ambicioso para esses próximos 4 anos. Então, eu acho que o grande desafio vai ser colocar tudo isso em ação, né? Fazer dessa universidade um lugar de maior referência do que já é, do ponto de vista de qualidade e de cidadania. Um acidente de trabalho no RU Botânico suspendeu as atividades do restaurante durante a semana. A situação ocorreu em uma das panelas industriais da cozinha. As travas que fecham a panela devem ser abertas simultaneamente, mas há indícios que apenas uma teria sido aberta, o que provocou o vazamento de vapor, ferindo um funcionário terceirizado que manuseava o equipamento. Ele recebeu atendimento médico na hora e está internado no Hospital Evangélico. Outros 3 funcionários tiveram ferimentos leves e já foram liberados. A pessoa estava em frente, ela foi atingida com o vapor do caldeirão. Quando você abre um caldeirão a 100 graus, 90 graus, vem todo o vapor naquele sentido. E chegou a atingir essa pessoa. Uma das pessoas estava em frente ao caldeirão. Ela teve uma queimadura, está no hospital, está sendo cuidado, sendo tratado através da empresa, foi feito o CAT, tudo um sistema legal. Segundo a direção do RU, a empresa responsável pela contratação dos funcionários já está tomando todas as providências necessárias no atendimento aos colaboradores. E a revisão preventiva de todos os equipamentos da cozinha foi antecipada e está em andamento. Nós estamos tomando os procedimentos de fazer o conserto do caldeirão, se for o caso de manutenção dele. Nós estamos fazendo uma revisão da manutenção de todos os caldeirões para que possa evitar algum outro tipo de acidente. A Pró-Reitoria de Administração já solicitou uma análise técnica para saber se o ocorrido foi causado por falha mecânica ou técnica. E a direção do RU está trabalhando para que a unidade do Botânico seja reaberta na próxima semana. Uma professora da Alemanha fez uma visita para alinhar parceria com a universidade. A UFPR recebeu a visita da representante do Centro Acadêmico Bávaro para a América Latina. Irma de Mello Reiners se encontrou com o reitor da Universidade Federal, Zac Eckel Sobrinho, e o coordenador da Assessoria de Relações Internacionais da Universidade, o professor Carlos Siqueira. Foi apresentada a proposta de parceria entre as universidades em várias áreas do conhecimento, como humanas, exatas e biológicas. A UFPR já tem parcerias com instituições alemãs e essa poderá ser mais uma na meta de internacionalização. Estão abertas as inscrições para a 21ª Semana do Servidor. O evento é composto de diversas atividades que ressaltam o importante papel dos servidores públicos na sociedade. Nesse ano, o tema escolhido é o respeito em seus diversos aspectos. As atividades começam dia 25 de outubro com a cerimônia de abertura, atrações musicais, teatrais e sorteio de brindes. Nos dias 26 e 27 de outubro vão ter oficinas, passeios e palestras. Os servidores da UFPR podem fazer sua inscrição até o dia 11 de outubro no site da Progep, www.progep.ufpr.br. O governo federal anunciou uma medida provisória para a reformulação do ensino médio. As mudanças pretendem melhorar o resultado no Índice do Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB. Mas essas medidas têm gerado controvérsias em alguns segmentos da classe de professores.
Uma das principais mudanças que a medida provisória propõe é a flexibilização do currículo escolar. Uma parte do ensino médio será de disciplinas obrigatórias comuns a todas as escolas do país, e a outra parte será de optativas, em que o aluno poderá escolher as disciplinas que deseja, que estarão divididas em áreas de conhecimento, que são linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e formação técnica e profissional. O estudante, adolescente, ele já teria que definir qual é a sua profissão no primeiro ano do ensino médio. E isso é muito difícil. Eu tenho um adolescente com 13, 14 anos tendo que definir a sua profissão. Porque se lá, ao concluir o ensino médio, ele decidir que ele fez a área de humanas, mas não, eu quero fazer uma faculdade na área de exatas, ele tem que voltar ao ensino médio, cursar as disciplinas que ele não cursou para poder tentar um vestibular em uma outra área diferente. Outra proposta da medida provisória é ampliar a carga horária, transformando as escolas em instituições de período integral. O objetivo dessa medida é melhorar o desempenho dos alunos nas disciplinas. Não é que eu seja contra o tempo integral, ele é fundamental, mas nós temos que colocar uma ordem de prioridade, uma vez que o Plano Nacional de Educação fala em universalização do ensino médio para as pessoas que têm de 15 a 17 anos. A medida provisória procura tornar as aulas mais atrativas para os alunos e diminuir a evasão. Mas há argumentos de que algumas propostas podem não contemplar esses objetivos, como permitir que pessoas com notório saber deem aulas para o curso técnico e a retirada da obrigatoriedade das disciplinas de sociologia e filosofia. O nosso movimento era de melhorar, não de retirar. Que nós pudéssemos ter os cursos de licenciatura como tem, que as pessoas pudessem se formar na área e que só os habilitados pudessem administrar a disciplina, para qualificar o estudo ofertado aos estudantes, não um movimento de retirada. Os argumentos contrários à proposta concordam que há necessidade de reformular o ensino médio e trazer para a escola o 1,7 milhão de jovens entre 15 e 17 anos que estão fora das salas de aula. As nossas escolas estão precarizadas, com problemas materiais de estrutura, os nossos professores desvalorizados, a formação do professor desvalorizada. Se de fato se quer melhorar a qualidade de ensino médio e fazer com que os jovens de fato tenham interesse por essa escola, é um conjunto mais amplo de medidas que impliquem em aumentar o financiamento do que esse encurtar caminho que a medida provisória propõe. Fica instável em boa parte do Paraná hoje. Há chance de chuvas isoladas entre o fim da tarde e a noite nas regiões oeste, sudoeste e sul. Máxima de 32 graus em Jandaia do Sul e de 17 em Curitiba. O sábado será um dia nublado entre a capital e as praias. No resto do estado, o sol aparece de manhã e chove durante a tarde. Máxima de 30 graus em Palotina e mínima de 14 em Toledo. No domingo, o tempo continua nublado em Curitiba. Nas demais regiões, ocorrem pancadas de chuva isoladas, sem muitas alterações nas temperaturas. Máxima de 22 graus em Matinhos e mínima de 16 em Pontal. Na semana passada, o Datafolha liberou uma pesquisa que descobriu que 1 em cada 3 brasileiros acreditam que nos casos de estupro, a culpa é da mulher. O pensamento é mais comum entre homens com mais de 60 anos. Para conversar sobre esses resultados, temos com a gente no estúdio a professora Fernanda Zeredo, do Departamento de Antropologia da UFPR e pesquisadora de Relações de Gênero. Obrigada pela presença, professora. Obrigada, Mariana. Normalmente, quando uma pesquisa dessa é lançada, se fala muito sobre a cultura do estupro. Você pode explicar o que é a cultura do estupro? Bom, a ideia de cultura do estupro não é exatamente um conceito acadêmico, teórico, e, na verdade, é algo que se origina dos próprios movimentos sociais. Os movimentos atuais do feminismo têm nomeado cultura do estupro aquilo que antigamente já foi nomeado de machismo, de dominação masculina, de patriarcado. O que se denuncia com a cultura do estupro é um sistema desigual das relações de gênero, um sistema em que os homens são percebidos como mais poderosos, com maior número de privilégios, inclusive com privilégios sobre os corpos e as vidas e os direitos das mulheres. Nesse sentido, a cultura do estupro vem fazer uma denúncia sobre esse tipo de dominação.
E a mesma pesquisa mostrou que 32% das mulheres também acham que na hora do estupro a culpa é da mulher e, ao mesmo tempo, 85% delas têm medo de que aconteça um estupro. Como pode se dar essa relação entre medo e se culpar? Eu acho que esse tipo de dado é interessante para a gente perceber o quanto o machismo é uma visão de mundo que constrói os olhares e os pensamentos tanto de homens quanto de mulheres, né? São tanto os homens quanto as mulheres que percebem esse sistema de dominação, de poder do homem como um sistema legítimo, né? E que internalizam isso, naturalizam isso e usam desse tipo de olhar para analisar situações de violência sexual como essas que são levantadas pela pesquisa. E assim, 1/3 da população brasileira então acha mais fácil ou mais certo culpar a vítima do que o agressor. Isso pode ter relação também com o social, com o cultural, com o educacional? Com certeza. Aí eu acho interessante a gente observar como que a gente constrói socialmente, culturalmente, os papéis e os ideais de gênero, né? O que é um homem ideal, o que é uma mulher ideal. Ao passo que nós construímos os homens para serem agressivos, potentes, dominadores, né? E as mulheres para serem, para usar o chavão do momento, bela, recatada e do lar, né? A gente acaba naturalizando comportamentos agressivos por parte de homens e culpabilizando mulheres quando elas fogem, quando elas desviam do padrão moral que é exigido delas, né? Esse padrão de recatada, esse padrão de uma mulher pudica, não promíscua, né? Então, nesse tipo de situação, em situações de violência sexual, muitas vezes é culpabilizada a mulher por um comportamento que, na verdade, foi do homem. Né? Mas como nós naturalizamos esse tipo de agressividade, esse tipo de postura ativa dos homens e naturalizamos também uma suposta passividade das mulheres, elas acabam sendo culpadas nesse jogo. Eu acho importante também ressaltar, frente a essa pesquisa, o quanto existe uma confusão muito comum, no senso comum, entre o que é sexo e o que é estupro. Né? O estupro não é um sexo forçado, né? O estupro é estupro. Sexo é outra coisa. Então, eu acho que as pessoas acabam confundindo as coisas, né? E para mudar esse quadro pode se tornar mais difícil justamente porque são nas atitudes pequenas, são nas nuances que o machismo ou a cultura do estupro se impõe. Sim, é no policiamento cotidiano das mulheres sobre os lugares que elas vão, o horário que elas saem, o tamanho da sua saia. Né? Em tudo isso está essa significação de que as mulheres que têm que se cuidar e não que os homens que têm que não ser agressivos, que não atacar, etc. Professora, muito obrigada por contribuir com a nossa discussão. Muito obrigada, Mariana. E encerra aqui mais um FPR Notícias. Mas você pode ver mais conteúdos da nossa TV acessando o nosso site e as nossas redes sociais. Um bom fim de semana e eu volto na segunda-feira. Até lá!